Hoje nós vamos ler João 16:33. Quem quiser abrir. João 16:33. Neste momento, ó Pai, se faça presente aqui, ó Pai. Fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós buscamos, mas aquilo que o Senhor sabe, ó Pai, que nós precisamos. Então se faça presente, repreendendo todo e qualquer mal, ó Pai. Que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade, que não venha ser a minha boca, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Existe um ditado que diz assim: quem avisa amigo, quem é que já ouviu esse ditado? Todo mundo aqui já ouviu, né? Que quem avisa amigo é. E aí, eu quero falar uma coisa que Jesus, antes de morrer, ele nos disse, né? Que está lá em João 16:33. Que diz assim, ó. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu lhe farei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Então, Jesus, ele antes de partir, né, ali na orientação com os discípulos, ele fala que no mundo os discípulos teriam aflições. E hoje nós somos os discípulos de Jesus, né? Nós estamos aqui para ouvir a palavra, a mensagem de Jesus. E eu achei muito interessante porque Jesus, ele já fala diretamente que no mundo nós vamos ter aflições. E é engraçado porque as pessoas, quando elas passam por um momento de aflição, por um momento conturbado, por um momento complicado, a primeira reação não é se lembrar desse versículo, de que Jesus nos alertou, Jesus nos avisou. Jesus não fala aqui, ó, pode ficar tranquilo, que eu vou morrer, vocês vão ficar aqui no mundo e vai ser rosas. Não, ele falou que seria espinho, ele falou que seria luta. E aí as pessoas, elas diante da dificuldade, questionam, culpam a Deus, como se elas não tivessem sido alertadas. E eu quero que a gente possa, primeiro ponto, é entender isso, que Jesus, ele nos alertou que isso iria acontecer. E meu amado, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós vamos passar por dificuldade. E assim, é engraçado, né, que hoje em dia a gente brinca muito em relação à vida adulta. E é isso, quanto mais a gente cresce, mais problema e mais aflições, mais dificuldade a gente tem para enfrentar, a gente tem para poder resolver. Mas Jesus, ele não termina o versículo com isso. Só, ó, no mundo vocês vão ter aflição. Não, Jesus, ele fala, né, que nós possamos ter bom ânimo, que podiam se animar, porque ele venceu. E falando a primeira parte, né, que ele fala sobre ter aflições, diante da dificuldade, ou você pode se comportar como a criança birrenta, a criança que bate o pé e fica empurrada diante da dificuldade, ou você pode ser o adulto maduro que entende que, como adulto, como ser humano, como uma pessoa que vive aqui na Terra, você vai passar por aflições, você vai ter dificuldade, mas que você tem como resolver. Que você tem um pai que pode te ajudar a resolver. Mesmo que diante daquela situação de primeiro impacto, você olha e fala assim, ó, não sei o que fazer. Quem aqui já teve um momento da sua vida que você falou assim, ó, eu não vou sobreviver a isso. Aqui é o meu fim. Todo mundo já teve um momento da sua vida, ou vários momentos da sua vida, que você olhou e falou assim, ó, agora já era. Não tem pra onde correr. Aqui vai ser meu fim. Meu amado, olha pra sua vida. Você está aqui hoje. Então significa que você venceu aquele problema que você achou que era maior que você. Você venceu, porque senão você não estaria aqui. Aquele problema, de alguma forma, de algum jeito, ele foi resolvido. Ele não te dominou. Então, por que a gente tem a mania de se desesperar, de ficar descabelado? Às vezes a gente perde noite sem dormir por conta das aflições, por conta da dificuldade, sendo que a gente tem um Pai, a gente tem um Deus que nos ajuda. Que Jesus, né, pensando na parte que ele fala para a gente se animar, seria muito simples se Jesus tivesse vindo aqui na Terra e dado somente orientações para os discípulos. Seria muito fácil para ele falar, ó, fica tranquilo, que vocês vão passar por aflições, mas vocês podem vencer. Ele não fala isso, que os discípulos poderiam vencer as aflições.
Ele fala que ele venceu. E a gente sabe que, olhando para a vida de Jesus, quantos momentos de aflições Jesus teve? Quantos momentos ali de perseguição? Quantas vezes ali o diabo tentou tentar Jesus para que Jesus pecasse? E Jesus ali ele viveu na carne. Aqui quando Jesus fala para eles se animarem, porque ele tinha vencido, não eram só palavras vazias. Não era apenas palavras ao vento. Era aquilo que Jesus já tinha vivido e estava vivendo. Porque aqui neste momento que Jesus fala isso, ele ainda nem tinha passado pela crucificação. Mas ele fala ali com propriedade, com autoridade, de que ele tinha vencido. Porque ele já sabia de tudo aquilo que ele já tinha passado como ser humano e ainda pelo que ainda ia por vir. Então, meu amado, entenda que não existe problema, não existe dificuldade alguma que você esteja enfrentando maior do que Jesus. Maior do que Jesus possa vencer. Porque se ele venceu a cruz, se ele venceu ali a ingratidão, se ele venceu ali os momentos que ele passou aqui na terra, a nossa dificuldade perto dele é nada. Tudo isso que nós passamos, o nosso sofrimento aqui na terra, não se compara com o tamanho de Deus. Então, por isso que no momento da dificuldade, no momento da aflição, nós podemos, como filhos de Deus, se alegrar. E como essa música que eu coloquei, ela fala, né, que ter paz não é ausência de guerra. Ter paz é ter para onde ir. Ter paz é ter Jesus aqui. Então, se talvez dentro de você olha e fala assim, olha, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu estou passando por um momento de aflição, e eu não estou encontrando paz, talvez porque esteja faltando Jesus em você. E ter Jesus não significa que não vão acontecer problemas, que não vão acontecer dificuldades. Porque Jesus, sendo Jesus, passou por dificuldade, mas Jesus ele tinha Deus no coração. Quando o cerco ali apertava, quando o coração de Jesus apertava, ele corria para o monte e falava com o Pai. E ali ele tinha paz. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente passa por dificuldade, por um momento de angústia, e aí existem pessoas que fazem, né, as redes sociais são muro das lamentações. Vive postando que está sofrendo, que está endividado, que está isso, que a vida é aquilo. Aí eu te pergunto, a rede social ela pode resolver algum problema? Não. Pior, as pessoas que estão lá do outro lado da tela estão a fim de saber dos seus problemas? Não. Porque a maioria das pessoas que estão nas redes sociais olham aquilo e acham ridículo, ou até tem gente que se alegra de saber que aquela pessoa está passando por problema. Então, assim, postar nas redes sociais não resolve nada. Às vezes, procurar uma pessoa que não é da vontade de Deus, uma pessoa que não esteja aqui dentro da igreja orientada pela palavra, aquela pessoa ela vai te orientar a se afastar de Deus. A procurar a bebida, a querer esparecer a cabeça, esfriar a cabeça numa balada, aí você tem mais dificuldade. Eu até comentava com as meninas que eu tenho uma colega de escola e olha como isso é verdade. Ela tinha um relacionamento onde ela era casada com um rapaz há 7 anos, eles tentavam ter filhos, não conseguiam. E aí eles se separaram. Logo que eles se separaram, passou um tempo, ele se relacionou com outra mulher e ele engravidou essa outra mulher. Essa minha colega de escola ficou tocada, ficou mexida, porque, tipo, ela achou que o problema era ela, já que o rapaz tinha arrumado outra mulher e ter tido um filho, né, que era o sonho dela. Aí ela foi procurar as amigas. Qual foi a orientação das amigas? Vamos pra balada, vamos esfriar a cabeça, vamos curtir, está precisando espairecer. Ela foi, aí ela conheceu um cara no mesmo dia, se relacionou com um cara. Aí o que aconteceu? Ela engravidou. Quando ela veio contar isso pra mim, para outras meninas da escola, ela falou assim, eu sempre sonhei em ter mãe, mas eu não sonhava que ia ser desse jeito. Por quê? Porque ela foi consultar as pessoas erradas, ouviu conselhos errados, e aí, ao invés dela resolver o problema, ela criou um problema ainda maior. E não estou falando pela criança em si, mas hoje, por exemplo, ela é mãe solteira, o cara não quer saber da criança, e ela vai criar um filho longe de um pai. Então, qual que é o problema maior? Ela ver um ex com o outro vivendo sua vida, ou agora criar um filho sozinha? Se ela tivesse procurado ajuda no lugar certo, o resultado da vida dela seria diferente. Mas como ela procurou pessoas erradas, ouviu conselhos errados, hoje ela acarretou problemas para ela e para o filho
E a gente sabe que uma criança sem pai é uma criança que cresce cheia de problemas, cheia de dificuldade, que tudo bem, no futuro pode superar, pode encontrar Deus, mas a gente sabe que na infância faz falta por conta de uma orientação errada. Então, o que nós precisamos aprender é que viver um momento de guerra, viver um momento de aflição e manter o bom ânimo, isso só é possível se a gente estiver alicerçado na palavra de Deus. Se a gente estiver alicerçado ali, em Deus. Porque com Deus é possível passar pelo momento da guerra e ainda assim ter paz no coração. É possível você passar pelo vale da sombra da morte e não ter medo algum. Porque você sabe que o seu pai, quem cuida de você, vai resolver. Era isso que Jesus sentia. Apesar de ali ele ter medo, apesar de Jesus ali ter vivido momentos de aflição, ele sabia que o plano que Deus tinha para a vida dele, quem era com ele, era muito maior do que aqueles escravos, daqueles presos na cruz. E é isso que a gente precisa viver e colocar em prática, né? E o que eu quero falar no terceiro ponto é o começo desse versículo, quando ele fala assim, eu lhe falei tudo isso para que tenham paz em mim. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Que ter paz, hoje em dia, as pessoas acreditam que assim, o meu problema é que eu estou endividado. Se eu tivesse dinheiro, eu teria uma vida mais em paz. Eu teria uma vida mais tranquila. O meu problema é que a minha família sempre tem confusão, a gente chega em casa, é aquela brigaiada, é aquela gritaria, é um querendo brigar com o outro. Se a minha família vivesse em paz, eu teria paz. Meu amado, entenda que a paz que Deus ele quer nos oferecer, a paz que Jesus nos oferece aqui, vai muito além do plano físico. Vai muito além do que a gente vive aqui nessa terra. Porque existem pessoas que têm uma família perfeita e não têm paz no coração e querem se matar. Existem pessoas que têm o dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, que não têm dívida alguma, mas se matam. Mas vivem aí tristes, vivem procurando coisas para suprir a sua carne, o seu desejo, a sua vontade, a falta que faz. E na nossa vida, meu amor, existe um lugar, um espaço dentro do nosso coração que somente a presença de Deus pode ocupar. A paz que Deus ele nos oferece, nada no mundo pode se comparar. E eu quero falar sobre essa paz que também Jesus fala aqui, que a palavra também fala aqui em Filipenses. Filipenses 4:7. Que diz assim, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Aqui, ele fala, a paz em que Jesus nos oferece. E quando ele fala a paz que excede o entendimento, é porque a mente humana, humanamente falando, não consegue se explicar. Viver uma vida onde nós vamos ter problema, onde nós vamos ter dificuldade, onde nós vamos ter aflições, e mesmo assim permanecer em paz, é uma loucura para o mundo. Porque a pessoa que tem problema, que tem dificuldade, ela não dorme, ela toma remédio, ela vive estressada, ela vive preocupada. A gente vê que os estudos mostram que a pessoa, por exemplo, que quando está muito estressada, tem queda de cabelo, perde a fome, emagrece, e assim, um problema vai acarretando outros problemas. Então, quando a Bíblia fala que a paz de Deus, ela excede o entendimento, é por conta disso. É porque o homem, humanamente falando, ele não consegue explicar a paz que uma pessoa que está em Deus consegue sentir, mesmo passando por um momento de aflição. Mas o que eu achei interessante nessa palavra de Filipenses, é que aqui Paulo, antes de ele falar isso aqui, que as pessoas que ali eles vão experimentar essa paz que excede o entendimento, ele mostra ali para aquelas pessoas o que elas devem fazer para ter essa paz. E no versículo 4 ele fala assim, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo daquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então, você percebe que ali, Paulo instrui aquelas pessoas o que elas precisam
fazer. E o versículo começa, né, falando, alegrem-se. E aí ele repete novamente, alegrem-se. E eu sei que isso parece loucura, você fala assim, ó, como você quer que a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, passando por um momento de luta, ela seja uma pessoa alegre? Humanamente falando isso, é impossível. Porque quando nós estamos com um problema, além de a gente não ter paz, nós ficamos ainda tristes por conta daquilo. Mas aqui a Bíblia mostra que nós podemos nos alegrar. E aqui ele fala, né, que ao invés de ficar preocupado, a gente deve orar. Orar pedindo para Deus aquilo que nós precisamos, mas também agradecendo aquilo que Ele já fez. E isso é muito forte, porque no momento que nós estamos passando por um momento de aflição, a gente tem que sempre pensar naquilo que nos falta, naquilo que a gente quer, naquilo que pode resolver a nossa aflição. Mas aqui Paulo ele fala que a gente pode orar sim, pedindo para Deus aquilo que nos falta, mas a gente deve se alegrar e se lembrar, trazer à memória, sabe, aquilo que nos traz esperança. Pensar assim, ó, no momento da aflição, ao invés de você ficar focado no problema, pense em quantas vezes Deus te salvou. Em quantas vezes você passou por uma dificuldade e Deus te estendeu a mão. Quantos vales da sombra da morte nós passamos e Deus nos livra. E aí você acha que aquela aflição que você está vivendo no momento é o que define a sua vida. E não é. A vida de Jesus, ela não se define quando ele estava ali no Getsemane com o coração triste, chorando. A vida de Jesus é definida por todas as vezes em que ele venceu as aflições. Quando ele estava lá no deserto, com fome, depois de 40 dias de jejum, e o diabo foi lá tentar ele. E ali, pela força de Deus, em espírito, ele venceu. Mas a gente sabe que, humanamente falando, quando a gente fica algumas horas sem comer, quando alguém oferece alguma coisa, a gente quer comer loucamente. Então pensa Jesus que ficou 40 dias. E ali Deus ajudou ele naquele processo. E é isso que nós temos que nos lembrar, trazer a nossa memória. No momento em que nós estamos passando por um momento de aflição, que o diabo quiser nos colocar para baixo, ou nos quiser permitir que aquele momento de aflição vire um momento onde a gente pegue contra Deus, que a gente possa se lembrar, não, peraí. E quantas vezes eu orei, dobrei meu joelho, chorei, e Deus ele respondeu. Quantos livramentos eu pedi para Deus, ou aqueles que eu nem sabia que eu tinha passado, e Deus ele me livrou. Então, vale a pena, sabe, você permanecer. Jesus, quando ele fala assim, eu venci, ele dá essa garantia de que nós podemos vencer. Que não existe dificuldade que possa nos derrotar se a gente estiver em Deus. Então, que nós possamos meditar e refletir sobre isso, sabe? E eu estava pensando em relação a ter paz, a falta de paz, né? E ela está muito ligada com a falta da palavra. Quando você não tem paz no seu coração, significa que também falta a palavra de Deus no seu coração. Porque a palavra diz assim, né? Que conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente pensa nesse versículo, a primeira coisa que a gente pensa é uma pessoa cheia de demônio, aí ela ouve a palavra, ela se liberta do demônio. Isso também, a palavra também tem o poder disso, né? A palavra também tem o poder de quando a pessoa está enferma e ela ouve a palavra de Deus, ela toma posse dela ser curada. Mas isso vai muito além. Deus, quando ele fala sobre de nos libertar, é às vezes nos libertar das nossas preocupações, das nossas aflições. Quando você lê a palavra de Deus, você consegue encontrar solução para qualquer problema. Qualquer problema que você tenha na sua vida, se você abrir a palavra de Deus, Deus pode te responder. Deus ele pode te mostrar. Então, assim, é muito forte isso. E a gente precisa criar essa intimidade com Deus. A intimidade de que, se o seu coração está aflito, se você está passando por um problema de dificuldade, para tudo. Abra a Bíblia, pega para Deus falar no seu coração. E Ele vai falar. Ele vai te dar a solução. Ele vai te mostrar. E mesmo que talvez no imediato Ele não te mostre a solução dos seus problemas, mas Ele vai te dar o alívio que você precisa. A paz que o seu coração não está tendo, Ele vai te dar. E às vezes, quando a gente passa por um problema, a gente procura dormir, a gente procura assistir um filme para relaxar, a gente procura fazer tantas coisas carnais e a gente não para para fazer o simples, que é orar, abrir a palavra e ouvir a voz de Deus, porque é ela que nos acalma. É a voz de Deus que nos acalma. É a voz de Deus que fala, filho, calma, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Jesus, como eu falei, em todos os momentos que ele passa por um momento de aflição, ele vai buscar ao Pai. Ele vai ao monte. Jesus ele tinha intimidade com Deus.
E por isso que ele tinha ali a tranquilidade, a maestria de resolver todas as coisas, porque ele era cheio de Deus. E talvez nos falta solução, nos falta ideia de como resolver as coisas na nossa vida, porque nos falta a intimidade com Deus. E isso, quando eu estou falando, não estou falando só de problemas grandiosos, estou falando às vezes no nosso serviço, na nossa casa, às vezes com o nosso filho. Às vezes as pessoas que têm filhos falam assim, olha, eu estou educando meu filho, mas às vezes eu não tenho uma direção, não sei o que fazer. Então peça para Deus. Quantas vezes na fábrica, né, eles contam que no começo, quando a fábrica não tinha tantas condições e as máquinas queimavam, o motor ali queimava, a máquina parava e eles tinham pedido para entregar. Só que não tinha dinheiro para poder pagar o motor para trocar. Então eles paravam, oravam e milagrosamente o motor voltava a funcionar. E isso não foi mágica, mas era Deus operando. Então entenda, meu amado, se Deus ele pode consertar um motor que está queimado, ele pode resolver qualquer problema da sua vida. Entenda isso, que Deus ele é especialista em qualquer área que ele colocar a mão. Seja na área da saúde, seja na sua área financeira, seja no problema da sua família, ou seja dentro do seu coração. Porque tem pessoas que, por exemplo, vivem uma vida maravilhosamente do lado de fora, mas a paz que ela não tem é dentro. A perturbação, a aflição, a dificuldade, a tempestade não é fora, é dentro. E é porque, como eu falei, porque falta a presença de Deus. Então o que nós viemos entender isso, às vezes a gente vem para a igreja em busca de resolver os nossos problemas, de resolver as nossas dificuldades, de encontrar em Deus a solução para tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que está acontecendo do lado de fora. E hoje Deus nos mostra que a solução para a nossa vida, para a solução do nosso problema, é ter Jesus em nosso coração. É ter a presença de Deus em nós. Porque junto com a presença de Deus dentro do nosso coração, a gente consegue passar por qualquer dificuldade e vencer. Porque Jesus nos dá essa garantia, né? E eu estava refletindo e pensando sobre essa palavra, e eu pensei muito na ostra, né? Como aqui já foi pregado antes, a gente sabe que a pérola ela é formada pelo grão de areia que entra na ostra, e assim ela vai ali, o tempo vai passando e ela vai formando a pérola. E aí eu comecei a ler, e aí eu achei um fato interessante que ele fala assim: a produção da pérola pela ostra nada mais é do que o mecanismo de defesa do animal. Então ali a ostra, né, que é o animal, quando ela ali é afligida pelo grão de areia, como defesa, ela vai ali formando várias camadas, e essas camadas vão formando a pérola. E eu achei muito interessante porque a ostra, quando ela é afligida, o que ela devolve é a pérola, é algo que é valioso, é algo que as pessoas buscam e é muito difícil de se encontrar, né? E aí eu fiquei pensando assim, quando nós passamos por momentos de aflição, quando nós somos afligidos, o que nós devolvemos? O que sai de nós? E muitas pessoas, quando são afligidas, o primeiro ponto dela é se afastar de Deus. A primeira coisa que ela retribui de volta é questionar a Deus, é querer colocar Deus contra a parede. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. E por que logo comigo? E aquilo que ela transmite não é algo que é valioso, não é uma pérola, é algo ruim, é lixo. E Deus ele quer nos mostrar essa noite que no momento da aflição, no momento da luta, é possível sair algo de bom dentro de você, se assim você permitir. Que o seu mecanismo de defesa não seja correr para o pecado, mas seja correr para Deus. Que no momento da aflição, o que você possa produzir como sua defesa é a sua proximidade com Deus. É você buscar com intimidade com Deus no momento da aflição e assim se tornar forte e vencer a sua dificuldade. E outro ponto que eu estava lendo é que a pérola, né, desde o tempo que o grão entra na ostra até formar uma pérola pronta, demora em média de 3 anos. Eu fiquei pensando, quando a gente passa por dificuldade, a gente quer que o nosso problema seja resolvido imediatamente. A gente não quer saber do tempo. A gente está com um problema, tem que ser resolvido agora. Isso é o que a cabeça humana pensa. Mas entenda, meu amor, que em tudo na vida existe um processo. Se talvez, quando você pegar uma outra, e no momento exato que entrar no grão de areia, você já querer abrir a força, você vai abrir e não vai encontrar nada. Vai encontrar um grão de areia. Mas é necessário que demore, em média,
3 anos para que você tenha outro. Então talvez o problema que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, você não vai encontrar a resposta agora. Talvez você não vai ter resposta agora. Talvez vai demorar um tempo para isso. Talvez aquilo que você sonha em ter, que você acha que você merecia agora, meu sonho é ter minha casa própria. Eu acho que eu merecia ter ela agora. Talvez não seja a vontade de Deus que você tem agora. Talvez você precise passar pelo processo do tempo. E entenda que nesse processo de média de 3 anos, a ostra vai produzindo daquele grão de areia, daquele nada. Porque um grão de areia, quem quer um grão de areia? Ninguém. Mas todo mundo quer uma pérola. Mas ela demora 3 anos para ser produzida. E é isso. A gente sempre quer a coisa agora, nesse exato momento. Mas tudo, meu amado, tudo que é valioso, tudo que é importante, tudo que é raro, leva tempo. E como eu mesmo já preguei aqui em outra ocasião, e quando a gente fala em questão de tempo com Deus, não porque Deus não pode fazer agora, porque o nosso Deus ele é um Deus de já, e se Ele quiser Ele pode fazer agora, mas porque talvez esse tempo seja necessário para que Ele monte em nós o caráter que Ele quer que nós tenhamos. Porque se você pegar uma pérola e dar para uma pessoa que não sabe valorizar essa pérola, é uma pérola perdida. Então talvez existem bênçãos na sua vida que você ainda não recebeu, não porque você não é merecedor, ou não porque Deus não quer te dar, mas é porque você ainda não está pronto para receber. Você precisa passar pelo processo, como tudo na nossa vida. Como desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento nós precisamos passar por um processo. Então não vai ser diferente, sabe? Às vezes tem uma área da sua vida que você está buscando e você não entende por que as coisas não fluem. Porque Deus quer que você passe pelo processo. Então, ao invés de você ficar se questionando, Deus, por que eu ainda não recebi algo? Por que eu ainda não recebi isso? Pergunte para Deus assim, Senhor, o que está faltando em mim? O que eu preciso mudar? O que eu preciso evoluir para poder receber aquilo que o Senhor quer para mim? Porque Deus tem promessa para a nossa vida e isso é fato. A Bíblia é cheia de promessas. Mas não significa que nós estamos prontos para receber todas elas. Existem promessas que nós estamos prontos para receber, ok? E existem promessas que nós vamos precisar amadurecer, que nós vamos precisar crescer, que nós vamos precisar evoluir, que nós vamos precisar mudar dentro de nós algo para estar pronto para receber essa promessa. Então que nós venhamos refletir sobre isso e entender que acima de tudo, nesse mundo onde nós estamos passando pelos fim dos tempos, onde é cada vez mais real que a volta de Jesus está perto, que nós possamos ter paz no nosso coração, ter Jesus em nós, para que onde nós formos, a presença de Deus possa ir conosco. Se você tiver um momento ali de aflição dentro da sua casa, que você possa, no meio do caos, encontrar paz. Que se você estiver passando por dificuldade no seu trabalho, que você possa ser essa paz. Porque quando nós temos Jesus, quando nós temos paz, nós transmitimos paz. Existem pessoas, que adoecem outras pessoas, mas existem pessoas também que curam outras pessoas com aquilo que ela carrega. Então talvez Deus te chamou não só para ter a paz em você, mas também para transmitir a paz de Jesus para outras pessoas. Mas para isso você precisa ser a pessoa que carrega Ele dentro de você. Então que nós venhamos refletir sobre isso. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus.